Já parou para pensar quantas vezes pessoas, situações, o próprio Deus nos diz: faça tal coisa, e aí, por medo, por insegurança, por falta de interesse, por comodismo, nós passamos a bola para outros? Olá, mulheres do coração perfumado. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Bom, se acomode aí no seu cantinho, esse tempo quente, de muito calor, liga teu ar-condicionado, teu ventilador, teu circulador, ou então apelemos para o velho e maravilhoso leque. Eu quero compartilhar com você hoje algo que eu acho assim muito lindo, muito interessante e que muitas das vezes nós falhamos porque não nos atentamos à importância dessa situação. E para isso eu quero te convidar a viajarmos lá no livro de Juízes, no Velho Testamento, no capítulo 4. Ai, pastora, você vai falar sobre Débora? Sim, eu vou falar do texto que fala sobre Débora, mas não é bem exatamente sobre Débora, não. Aliás, é sobre mim e sobre você. Eu vou fazer aqui um breve resumo, nosso breve resumo do que estava acontecendo naquela situação. Bom, naquele tempo, Israel ainda não tinha rei, né? O que liderava a nação, que liderava o povo, eram os juízes. E Débora, não tem como não falar da poderosa da Débora. Débora, ela foi a única mulher no meio de vários juízes, homens, foi a única mulher que liderou a nação por um período. E olha que ela não pegou um período fácil não, né? Porque o povo de Israel tinha aqueles negócios. Fazia as coisas erradas, cometia suas falhas lá. A melhor punição para eles era eles ficarem sob o domínio de algum povo inimigo deles. E é o que estava acontecendo. E aí, o que estava acontecendo ali era o rei Jabim, um cananeu, né? E ele é que estava subjugando o povo de Israel nessa fase, nessa época. E o exército desse reino era muito forte, tinha carros de guerra e tinha um general que o cara era o top do comando, que era o tal do Císera. E aí o que acontece? Todo mundo tinha medo dele porque o cara entrava na guerra, entrava para ganhar. Mas era muito interessante que quando o povo de Israel entrava numa situação dessa, Deus permitia que ele ficasse sendo punido ali por alguém que estava tendo algum domínio sobre eles, mas sempre chegava num momento que Deus levantava alguém, e muitas das vezes até algumas pessoas não muito provável para isso, e fazia, já falamos sobre outros, né, líderes que já libertaram o povo em situações assim semelhantes, e Deus sempre levantava alguém para resolver a situação. E aí, no caso, Deus mandou um recado para Baraque, né, para que Baraque reunisse algumas pessoas, fosse a um determinado ponto, e ali ele ia subjugar Cananeu, ele ia acabar com aquela situação e ia transformar de novo a nação de Israel livre e na direção de todo o seu comando, o seu reino. Só que aí o que aconteceu? Baraque acho que ficou meio lá assim com medo e tudo mais, e aí a gente vai ler os versículos 6, 8 e 9. Eu quero te convidar para ler isso agora. Então Juízes capítulo 4, versículo de 4 a 14, mas nós vamos compartilhar aqui 3 versículos. O 6 que diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. O versículo 8 e o versículo 9 diz: Baraque disse a ela: se você for comigo,
irei, mas se não for, não irei. E o 9 diz assim: respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E foi o que aconteceu. Gente, que aliás foi assim uma situação bastante interessante. No meio daquela guerra, daquela confusão, Deus já começou a agir e com coisas começaram a acontecer inesperada. A famosa zebra da guerra, né? Israel não tinha a potência que aquele reino cananeu tinha, com o exército, com o número de soldados, com um armamento bélico, mas eles começaram a perder para Israel. E aí Sísera, cansado, meio assustado, ele fugiu. E ele entrou num acampamento e ali estava... Gente, eu esqueci o nome da mulher, hein? Espera aí um pouquinho que eu preciso ver, que eu acho que eu não anotei. Não anotei o nome dela, mas eu não posso deixar passar em branco. Cadê? Meu Deus eterno. Gente, eu vou ficar devendo para vocês o nome da mulher que matou ele. Bom, mas enfim. O que ela fez? Ele estava cansado e como ele tinha um certo relacionamento com o marido dela, que a despeito de ser do povo, mas era aqueles traíra, sabe? Que trai mesmo o próprio povo. Então ele entrou na tenda e falou, ordenou que ela escondesse ele. Aí ela falou, não, tudo bem, mandou ele entrar lá, se esconder lá, botou ele debaixo de uns tapetes lá. Aí ele pediu água, ela foi, levou leite para ele, até porque, né, geralmente o leite dá aquela sensação mais de relaxamento. E ele, apagou. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, pegou uma estaca, colocou na cabeça dele, pegou um martelo e pá! Atravessou a cabeça do homem. E aí a guerra foi ganha, mas quem foi que ficou com a fama? Não foi Baraque. Isso é muito interessante, porque muitas das vezes nós recebemos situações das ordenança ou uma direção ou, né, um comando pela situação que nós estamos, pelas pessoas que estão nos levando a alguma direção, ou o próprio Deus de uma maneira muito clara, através de um profeta, através da palavra, através do momento que a gente está orando, nos dá uma direção para conquistarmos alguma coisa. Mas aí por diversos momentos e por diversas situações, nós abrimos mão disso. Como eu falei no início, talvez por medo, eu não vou ter coragem, não, eu vou falar para fulano, eu vou conversar com fulano para fulano tomar a frente disso, porque eu sei que fulano é ousado, é corajoso. Porque vai dar muito trabalho. Não. Olha, eu faço, até idealizo a situação, mas eu vou passar para alguém resolver isso. Porque eu me sinto muito insegura, assim, eu não me sinto capaz. Minhas amadas, meus queridos, se Deus disse que é para que nós venhamos a fazer uma certa situação, tomar o comando, resolver uma causa, é porque Ele vai capacitar. E também que mania que nós temos, às vezes, de nos diminuirmos. Nós ficamos nos diminuindo, achando que nós não somos capazes. E ainda tem pessoa que depois que a situação é resolvida e a fama e a honra vai para quem resolveu, a gente ainda fica tentando, mas fui eu que dei a ideia, mas fui eu que fiz o projeto. Mas quem foi que executou? Quem foi que resolveu a situação? Então, essa situação que aconteceu com Baraque, ele poderia ter simplesmente assumido todo aquele comando, ele teria resolvido, até porque na realidade, principalmente naquela época, as questões eram tudo muito ligado ao espiritual, e se Deus mandou fazer era porque Ele ia criar várias situações para que isso acontecesse. E aí, o que foi que aconteceu? Para quem foi?
A fama não foi para ele. Né? Se falar Baraque, mas primeiro ele demonstrou inseguro. Talvez, não quero ser assim venenosa, mas vamos dizer que um pouquinho também de um machismo dele falar, Débora, tá falando, então tá, se é para fazer isso mesmo, eu vou, mas você vai ter que ir comigo. Então, amadas, são muitas situações, às vezes, são bem difíceis mesmo, né? Não que é errado nós compartilharmos alguma conquista nossa com outras pessoas. Muitas coisas nós vamos precisarmos de estarmos em equipe e nós vamos ter que sair dividindo, né, as atividades a serem feitas para que aquilo ali se realize. Mas nós precisamos vencer o medo, né? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Eu preciso vencer os meus medos, minhas inseguranças, acreditar que certas coisas só é para A ou para B, nunca para mim. Eu tenho que romper as barreiras e hoje eu gostaria de te convidar a romper as barreiras. Pegar firme aquilo que te cabe fazer. Faça. Você pode dividir, você pode ouvir opiniões, você pode ter alguém participando, mas existem coisas na nossa vida, existem projetos nos nossos sonhos que somente nós poderemos realizar. E aí, não ficar depois magoadinha, não ficar depois feridinho, não ficar depois tristinho, porque todo mundo fala, foi fulano que fez. Era para mim, era para você. Então, por que vamos passar para frente? Então, hoje, pega essa situação aí que aconteceu envolvendo Baraque e toma posse daquilo que é teu. Vai ser difícil, vai ter que vencer algumas coisas que você sempre teve como impossível de você fazer, não faz parte de você. Eu me lembro que o meu marido sempre dizia para mim assim, não, você tem que ter um canal, você tem que começar a gravar. Eu não conseguia me imaginar, eu achava assim, gente, vai ser uma coisa absurda, eu não combina, eu gosto de estar olhando cara a cara. Parece até que essa situação que a gente tem vivido, que a gente teve que ficar todo mundo, né, offline, fez com que nós possamos vencer certas dificuldades, certa barreira. E hoje estamos aqui. Então, toma esse ponto para você, esse detalhe para a tua vida. Descobre aí aonde está escondido, lá naquele teu coração perfumado, lá na tua alma, lá em você, aonde está escondido aquela pessoa que parte para a batalha, muda a situação e conta novos capítulos da sua própria história. Então, um beijo carinhoso no coração, um final de semana maravilhoso, dias abençoados, cheiro atrás da sobrancelha esquerda e beijo no coração.